Ei, pessoal, tudo bem? Hoje a live é diferente, porque a gente vai fazer uma demonstração ao vivo de todas as perguntas que a gente faz na primeira consulta de zumbido, seja sobre o ouvido, seja sobre toda a vizinhança, porque o ouvido é um órgão que se conecta com vários órgãos e com a mente. Eu particularmente acho isso lindo, mas com certeza torna a primeira consulta e as outras um certo desafio para a medicina, né? Porque a gente precisa de bastante informação da anamnese muito antes de fazer exame físico, de fazer exames complementares. Então, às vezes, isso dificulta, dependendo do esquema de trabalho do médico, esse atendimento com essa profundidade. E porque muita gente por aqui reclama dos otorrinos, a gente resolveu munir vocês de mais informação sobre como pensar cada caso. Então, vocês mesmos vão responder as perguntas que eu vou fazer para a nossa estrela de hoje e que vocês levem isso mais prontinho, mais mastigadinho também para o médico de vocês. Essa é uma ideia. Se não, a outra, o que é? Pode clicar no aviãozinho aqui, manda para os médicos de vocês, para os fonos de vocês, para os psicólogos de vocês, nutricionistas de vocês, e a gente vai chamando agora aqui, nesse domingo, mais gente para poder assistir, entender e compartilhar essa nossa ideia, tá? Não é à toa que a gente vem aqui em pleno domingo fazer nosso trabalho voluntário e doar um pouco de conhecimento, doar um pouco de experiência, doar a nossa anamnese, todas as perguntas da primeira consulta. Então, vamos chamando mais gente aí, porque isso pode facilitar a vida de vocês. Hoje eu tô aqui, acompanhada desse avatar que eu ganhei aqui, da doutora Carla Delácio, do doutor Márcio Delácio, da doutora Vera Delácio, a Tinitinha aqui, e ela também vai ajudar a gente aqui, né, a descobrir o mistério da estrela de hoje. Então, que bom que vocês viram meus stories, que eu já tô vendo aqui que algumas pessoas já se voluntariaram, mas se alguém mais quiser, qual que é a ideia? Rola esse chat aí lá, tudo lá para cima, que vocês que estão entrando agora, e encontra o botãozinho lá, pedir para participar, tá bom? Então, como a gente tem um certo tempo, né, a consulta em geral costuma ser mais longa do que o tempo da live, vamos hoje chamar do jeitinho que eu combinei. Uma pessoa que aceita ser o instrumento, né, de aprendizado aqui para si mesma, né, lógico, e para o grupo, porque tudo que a gente faz aqui é voltado para o grupo. Tudo bem? Então, hoje eu não vou investir nosso tempo aí cumprimentando um por um, chamando vocês, mas sintam-se todos abraçados. Aliás, deixa eu marcar aqui, né, que a gente vai fazer aqui a demonstração. Vamos fixar o comentário aqui. Demonstração. De, peraí, atendimento. Então, vamos lá. Põe aqui e agora fixa o comentário. Assim, quem entrar já sabe do que se trata. Ok, vamos lá. Então, hoje vamos direcionar o nosso tempo. Deixa eu ver quem já tá aqui. Ok, eu acho que hoje, mais do que qualquer outro dia, seria justíssimo a gente começar por ordem de chegada aqui de quem se inscreveu, tá? Então, quem se inscreveu, esteja pronto aí. Eu vou chamar aqui a Valquíria Silveira. O Wi-Fi bom aí, tô vendo os corações laranja aqui. Vamos lá, muito obrigada por todo esse carinho aí. Chegou, moça, de primeira, assim, que bom. Boa noite. Tudo bem? Tá me vendo e ouvindo bem? Tá me vendo e ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ok, querida. Então vamos lá. Eu vou anotar aqui todos os meus... Aliás, as suas respostas, tá bom? Você viu o meu story? Vi. Então tá bom.
Então, ó, para quem está chegando de paraquedas aqui, ó, a ideia é que hoje é uma sessão de demonstração e eu tinha postado que eu queria um voluntário ou uma voluntária que fosse objetiva, né, para responder as perguntas. Então, eu vou fazer um grupo de perguntas só sobre zumbido, depois outro grupo de perguntas, e assim que eu tiver algumas respostas, Valquíria, aí eu vou explicando. Pode ser? Pode ser? Porque eu fiquei pensando, se não for assim, não dá tempo, tá? Era Valquíria o que mesmo de sobrenome? Vieira da Silveira. Silveira, que eu tinha visto. Quantos anos você tem, querida? 46. E da onde você está falando? De Ivoti, no Rio Grande do Sul. Tem tanta gente conhecida aí. Enfim, vamos ver. Quem sabe, de repente, se precisar de tratamento, né? A gente consegue caminho. Bom. Ótimo. O som tá com eco. É isso que você tá ouvindo com eco? Não. Eu tô ouvindo bem. Eu vou tirar o meu fone aqui. Deixa eu ver se melhora. Não, tá. Vê se o seu volume tá muito alto. Médio. Tá na metade. Vamos ver se melhorou. Oi? Melhorou? Melhorou. Não melhorou, gente? É, eu tô falando e eu tô me ouvindo falar. Isso não costuma Eu não ouço acontecer. nenhum eco. Eu posso colocar um fone que talvez melhore? Vamos tentar. Pronto? Pronto. Melhorou? Para mim, a sua voz está bem clara. A questão é que eu estava ouvindo a minha e ouvindo depois o delay de novo. E Acho que agora? melhorou. Ótimo. Para mim tá Simbora, ótimo. moça. Simbora. Então, vamos lá. Só sobre zumbi. Você está tranquila para falar comigo? Tô tranquila. Você vai falar, é só comigo, mas você vai receber o acolhimento aí de todo mundo, porque esse grupo é ótimo. E, gente, para quem está no chat aqui, hoje eu não vou conseguir olhar as perguntas e responder. Hoje a gente vai focar aqui na demonstração, tá bom? E vamos. Que bom que tá legal. Então, ó, só sobre zumbido, mesmo que você tenha outros sintomas, tá? E eu vou recomendar para todo mundo. Pega papel e caneta ou senta no laptop, escreve as respostas de vocês para tudo ficar claro, tá? Então, há quanto tempo você tem zumbido, Valquíria? Na orelha direita já tem uns 5 anos e na esquerda é desde 2021. 2 anos. 2 anos. Qual é pior para você? O esquerdo. O mais velho. Tá. O som Não, dele... o mais velho é o direito. Desculpa, então o esquerdo... Tá, perfeito, o mais novo. Isso. Pior que o direito. Qual que é o som do seu zumbido? É um apito agudo. Perfeito. Onde você percebe mais? Aliás, foi no esquerdo, você já respondeu, desculpa. Você lembra se ele começou devagarzinho, o primeiro zumbido, de 5 anos, ou se ele começou abruptamente? Começou abruptamente e associado, em princípio, ao uso de um antibiótico. Qual? Você lembra? É uma tetraciclina, doxiciclina. Perfeito. E quanto tempo você estava tomando da doxiciclina até perceber o zumbido? Olha, fazia uns 3 meses,
porque era um tratamento para dermatite. Ele teria que ter durado 6 meses. Uma vez por dia eu tomava. E aí, quando começou junto com vertigem e dor de cabeça e náusea. E aí eu parei com o antibiótico, com orientação do otorrino, e os outros sintomas sumiram e o zumbido permaneceu. O da direita, o da direita, que é o mais Da antigo. direita. E o da esquerda, você associou com alguma coisa? Foi quando eu passei por uma cirurgia no joelho e aí eu estava tomando anti-inflamatórios. Associo a isso, mas eu não tenho certeza. Tá. Você lembra quanto tempo você estava tomando de anti-inflamatório quando o zumbido da esquerda surgiu? Foi poucos dias. Você lembra o anti-inflamatório? Eu acho que Toragesic e algum piroxicam, só não sei qual que era mesmo o nome comercial. Perfeito. Então veja, se você tiver certa, que tem chance, né? Porque pela teoria é absolutamente viável que você está me falando, 2 zumbidos em lados diferentes, em momentos diferentes, tendo em comum um possível efeito colateral de medicamentos em 2 momentos, né? Sim. Então, segura aí que eu já comento isso. Imagina assim, ó, quando o seu zumbido nasceu, o primeiro, o da direita, ele era nesse volume, só você sabe como ele era. Você acha que para cá, o volume dele, só o dele, tá estável, aumentou, diminuiu ou tá com altos e baixos? Só o da direita. Eu acho que piorou depois que eu tive Covid. Me localiza na linha do tempo. Quando que foi? 2022. Há um ano. Tá. Porque ele não, na verdade, eu sabia que ele existia, mas ele não me incomodava. Perfeito, faz sentido. Quando que foi sua Covid? No ano passado, em que A mês? agosto. 1º de agosto, início de agosto, por ali. A sua Covid foi tranquila ou foi chata? Bom, foi chata, mas comparando com quem chegou aí para uma UTI, foi tranquila. Eu fiquei em casa, em isolamento, e o meu sintoma, o único sintoma era cansaço. Mas não era um cansaço, era uma exaustão, na verdade. Ok. Volta para o segundo Uhum. zumbido, que nasceu há 2 anos. Pensa no volume. Estável, aumentou, diminuiu ou oscila? Também aumentou com a Covid Os dois, e então. Que aumentou ocorreram. bastante. Perfeito. Faz muito sentido. Ouvido vulnerável seu, hein? Ouvido vulnerável aqui. A Bem, Covid, você precisou tomar medicamento ou não? eu tomei corticoide e azitromicina. E você consegue me dizer em que momento dessa sua Covid, ou já do pós-Covid, que os seus zumbidos pioraram? Eu percebi quando eu estava em isolamento, durante a Durante. Covid. E aí eu comentei com algumas pessoas que me diziam, não, não aumentou, tu só tá percebendo porque tu tá todo tempo dentro do quarto. Mas para mim aumentou. Eu acho que Eu não era só por estar ali. nem se discute. Se você é a rainha do seu zumbido. Cada um é rainha ou rei do seu zumbido, né? Então piorou, piorou. E se você já tinha um zumbido, o da direita, há 5 anos, né? Já teve vários momentos que você ficou sozinha, né? Tem que ser de quarto de dormir no silêncio para saber como é que ele era, né? Uhum. Então, aumentou, aumentou, acho que ninguém discute isso.
tá? Fora que aumentar por Covid é algo que de fato está acontecendo mesmo, né? Uhum. Mesmo com uma Covid leve, não precisa ser nenhuma catástrofe, tá? Para gerar sintomas ou piorar sintomas que já tinham antes. Tá. Então, vamos lá, vou fazer com a mão. Você tinha um zumbido num certo patamar, o da direita ou da esquerda, veio a Covid, os dois subiram para outro patamar, subiram um degrau de volume, certo? A Certo. partir da Covid para cá, então, aumentou o volume. Eles estão estáveis ou eles têm altos e baixos? Eu acho que é estável, mas eu percebo, eu não sei se é assim que eu posso dizer, que tem uma modulação. Uhum. Com o quê? O que que é capaz de modular o seu zumbido? Estresse, Uhum. uma dor cervical, Uhum. por exemplo. Uhum. Infelizmente, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu percebo que naquele dia eu sinto mais o zumbido, que é a natação. E aí eu não sei se é pela natação, pela cervical, né, pelo movimento da virada da cabeça, enfim, se é porque eu como algum doce antes de nadar, se é pelo whey que eu tomo depois, enfim, eu não consigo identificar. Mas tem alguma coisa naquele dia que faz com que o zumbido aumente. Perfeito, tô vendo o quanto você já raciocinou em cima. Adoro gente esclarecida, adoro. Então, deixa aí que a gente já comenta. Tem alguma coisa, é do patamar que ele subiu pós-Covid para cima, com essas coisas, ou tem momentos que ele abaixa além daquele patamar? Você fala, nossa, hoje tá bom demais. Tem dias que eu posso dizer tá bom demais. E aí é como se eu chamasse o zumbido para ele aparecer. Não, sai pra lá, sai pra lá. Mas de qualquer É jeito, só eu pensar isso, ai, tá bom hoje. Aí eu começo a perceber o zumbido. tá, então vamos lá. Imagina esse novo patamar da. Olha, gente, olha a riqueza de detalhes aqui, tá? Imagina esse novo patamar da Covid, aí você piorou, seja pelo doce, pré-natação, seja pela cervical, seja pelo estresse. Quanto tempo você sai da sua média nova e fica lá em cima? Isso é minutos, é horas, é Uma dias? noite, mais ou menos, Ah, horas, tá. E daí, quando tá bom demais, quanto tempo você fica nesse estágio? bem pouquinho. Tá bom. Ok, entendi. Beleza. Me conta uma coisa. O seu zumbido só, entre aspas, só te incomoda ou ele te limita para alguma coisa? Ele limita seu sono, sua concentração, seu equilíbrio emocional, sua vida social, sua vida sexual? Eu acho que ele me limita. Em Na quê? verdade, eu vejo que a minha concentração diminuiu muito. Eu era muito focada, eu tinha uma atenção concentrada muito boa, e com o zumbido eu tenho bastante dificuldade. A parte social, eu sinto que está um pouco limitada, não é pelo zumbido, mas porque eu tenho um pouco de hiperacusia. A gente Então, já vai tem chegar lá. alguns lugares que eu frequentava que eu já não consigo frequentar mais. Mas eu não posso dizer assim que a minha vida social está prejudicada, porque eu tenho uma vida social bastante intensa. Me atrapalha de dormir. E de 0 a 10, quanto que te incomoda teu zumbido? Se você, atualmente, tá? Atualmente, olha, eu acho que 10. Nota Me 10. E incomoda quanto era muito. antes da Covid? 3, Ok? 4. Foi uma belíssima diferença, de 3 para 10. É isso? É.
3 antes e 10 agora de incômodo. Tá? Muita diferença realmente. Tá? Eu imagino que várias pessoas que estão te ouvindo também tenham tido essa piora aí por Covid. Agora me conta uma coisa. Além desse incômodo nota 10, tá? Que por si já é, né, suficiente, me disse para o futuro, você tem algum medo específico só por ter zumbido? Quer dizer, o zumbido te dá algum medo? Eu não chamaria de medo, mas quando eu penso no futuro, eu sempre gostaria que ele fosse sem zumbido. E assim, gostaria muito. Perfeito. A gente também gostaria, mas só me diz se tem algum medo que você projeta lá para frente. Medo, não, é só o incômodo. Só, entre É o aspas. incômodo. É, tipo, isso me incomoda muito. Sem E às dúvida. vezes eu penso, puxa vida, mas será que vai ser assim pro resto da vida? Perfeito. Será que eu nunca mais vou ter um momento de silêncio, que eu gosto muito de silêncio? Ou eu tenho que dizer que eu gostava? Não sei. Perfeito. Excelente. Então, eu vou fazer uma pausinha aqui para explicar algumas coisas e já já a gente vai adiante. E deixa eu aproveitar e pedir para todo mundo que está aqui, ó, 90 pessoas ao vivo, clica no aviãozinho, vão chamando as pessoas de interesse de vocês, tá? Seja família, seja médico, seja fono, psicólogo, né? Os profissionais de saúde que vocês seguem, né? E que podem ajudar vocês. Então, vamos lá. Valquíria, querida, estou adorando a sua objetividade, tá? Então, vamos lá. Alguns ouvidos, algumas pessoas são particularmente sensíveis a medicamentos, a ter efeito colateral de medicamento de um modo geral, mas no ouvido em particular, tá? Então, existe uma vulnerabilidade genética, tá? Que está associada a uma alteração da mitocôndria, tá? Então, você tem mãe viva? Sim. Você sabe se por acaso a sua mãe tem tendência de ter efeito colateral com medicamentos? Acho que não. Ela Deixa eu toma medicamentos, pelo perguntar. que eu me lembro, desde a menopausa, mas ela nunca relatou efeitos colaterais. Isso é porque os que a pessoa continua tomando, geralmente são os que não dão efeito colateral, ou pelo menos a pessoa não Uhum. sente. Mas veja se antes disso, se ela tem um passado de, eu tomei isso, deu aquilo. Eu tomei aquilo, deu aquilo. Eu tive que parar de tomar medicamentos, tá? Algumas pessoas têm o ouvido particularmente sensível, mas fica para depois, tá? Então, Uhum. algumas pessoas, de fato, têm essa vulnerabilidade. E quando a pessoa tem um zumbido por efeito colateral de remédio, eu já paro aqui, já ligo as orelhas, tá? Já ligo as antenas. Quando ela tem dois, que nem você, eu já ligo 15 orelhas para cima, tá? Porque, de fato, você nos primeiros 2 minutos de conversa, você já me deu essa ideia, tá? Então, remédios para você, para qualquer coisa. Olha, um você falou para dermatite, outro para cirurgia de joelho. Você precisa ter bastante parcimônia com remédio novo que o seu corpo não conhece, tá? E principalmente a entrada gradativa de medicamento, se for possível. É lógico que a doxiciclina, você tinha 6 meses, você foi ter efeito colateral com 3 meses, tá? Então, né, quando se tem um tempo longo para tomar, em geral, já se vai devagar, né? Agora, o do joelho, com anti-inflamatório, né? Você, em poucos dias, já teve efeito colateral. A COVID, é, te, a COVID deixa muitas pessoas num estado de alteração dos vasos sanguíneos. Né? Então, eu postei aí para quem me acompanha, acho que tem umas. Vai fazer um mês que eu estou fazendo um curso de pós-Covid que está abrindo muito a minha cabeça. Né? Então, de vez em quando eu posto isso, porque a gente vê a questão da Covid com o zumbido lá desde o segundo semestre de 2020, tá? Mas entender o tanto que a Covid faz
de estrago persistente em alguns organismos, inclusive, né, lógico, em alguns ouvidos, está me deixando mais alerta e mais preocupada, porque a gente vai vendo as evidências científicas ao longo do, né, produzidas aí por todo o mundo. Então, o que acontece? A ideia, bem resumidamente, é que existe um processo circulatório de inflamação sustentada. Ó, Covid vai embora do nosso corpo, tá? E existe a tal da proteína spike, né? Que lembra a bolinha toda peludinha, Uhum, né? Do vírus. Existe uhum, essa proteína spike que fica muito mais tempo circulando no nosso corpo do que as proteínas de outros vírus que já foram estudados, tá? E quando o organismo da pessoa dá de encrencar com essa proteína spike, ou proteína S, os vasos sanguíneos ficam lá, fica acontecendo uma, um processo inflamatório e de autoimunidade muito importante nos vasos sanguíneos. Aí chega o ouvido, né? O ouvido que só tem um vasinho que leva sangue para ele, ele depende dessa nutrição e às vezes aquele vaso é um daqueles que está inflamado por causa desse processo pós-Covid, que também está sendo demonstrado acontecer no processo pós-vacina. Então, outra coisa que me chamou a atenção, quando você falou 5 anos de um zumbido, eu falei pré-pandemia. Eu pensei, falei não, eu pensei aqui, pré-pandemia. uhum. O outro há 2 anos, falei, pandemia. Vamos ver com o que tem a ver, né? Então, Covid e vacina hoje são coisas que a gente precisa, de fato, perguntar para todo mundo para botar na linha do tempo o que veio primeiro. Por exemplo, eu tomei 3 doses de vacina e só depois fui ter Covid, né? Teve gente que já teve Covid Eu logo de também. cara, depois tomou as vacinas. Enfim, em que momento da linha do tempo, com a Covid, com o conjunto de vacinas, começaram os sintomas de ouvido, tá? A sua Covid do ano passado foi a primeira ou você já tinha tido outra? Foi a primeira. Tá, E eu já tinha 3 doses de vacina. perfeito. Então, veja, esse é um raciocínio, tá? A questão hereditária ligada à alteração de mitocôndria, tá? É, e a questão da Covid, que faz muito sentido. Agora, o que a gente espera? 90% das vezes, a causa do zumbido é alguma perda de audição, independente da pessoa perceber ou não perceber a perda de audição, tá? Então, por remédio, eu já esperaria. Lesei o ouvido 2 vezes com remédio, senti o zumbido nas 2 vezes. Em geral, o mecanismo que faz o zumbido aparecer por remédio é, primeiro, uma perda de audição. Ou seja, o ouvido está aqui, inteirinho, e o remédio vai lá e dá uma mordida nele, tá? Então, bem figurativo, tá? Essa mordida mata algumas células ciliadas, algumas células auditivas. Como a gente tem um monte de células, né, milhares de células, às vezes dar essa mordida e roubar, matar algumas, não faz grandes diferenças na vida da pessoa, porque ela está ouvindo todo o resto, ela não percebe uma perda auditiva. O outro remédio vai lá e dá uma mordida também. Pode ser nos 2 ouvidos, ou como você está falando aí no seu caso, em ouvidos diferentes. E depois vem a Covid, dá uma mordida, a vacina dá uma mordida, outros remédios dão uma mordida. Tá? Então, eu não me surpreenderia, aliás, eu estou esperando que para um zumbido bilateral pior à esquerda, exista alguma alteração na audiometria. Tá? Então, veja, para quem é profissional de saúde aqui, na primeira linha do que a gente fala, o paciente fala sobre o zumbido, eu já projeto, existe 90%, o zumbido bilateral, pior à esquerda, existe uma chance de 90% de haver alguma alteração na audiometria, e daí eu tenho que pensar a audiometria completa, né, até a alta frequência, tá? Então, combinando, né, coerente com o zumbido. Tá? Então, isso é 90%. Só 10% das pessoas têm um zumbido com zero de perda auditiva. Tá? E isso, o zero de perda auditiva,
olha que doido, nem isenta a gente de falar que a audição é normal, tá? Porque existem perdas auditivas ocultas, tá? Então, do que a gente conversou agora, que foi só sobre zumbido, né? Já dá para a gente inferir algumas outras coisas, tá? Vamos para frente aqui. Você percebe alguma diferença para ouvir ou para entender ou não percebe? Eu percebo diferença, mas é bastante subjetiva. Eu já fiz Há audiometria quanto de tempo alta você percebe essa? frequência. Pera só um pouquinho. Há quanto tempo você percebe essa coisa subjetiva? Eu acho que é 1 ano, mais ou menos. Mas não é que eu não escute, é que eu percebo que a audição no ouvido esquerdo é diferente do direito. Só Perfeito. isso. Essa é a percepção que eu estou buscando, né? Eu estou Sim. vendo que você não está deficiente, né? Aliás, você está Uhum. lidando aqui com a minha fala, que eu nem estou falando alto, né? Numa super boa, né? Então a Uhum. questão é, a pergunta é, você percebe alguma dificuldade, alguma diferença? Então você percebe, piora a esquerda há 1 ano, é isso? Há 1 ano. Quando eu canto, ninguém pode cantar do meu lado esquerdo que eu me sinto atrapalhada. Perfeito. Tá? Então a ideia é, eu não estou querendo, com a pergunta, eu não estou querendo ver gravidade, eu estou querendo ver a presença para eu fazer Uhum. associações. Então, o seu zumbido, o primeiro zumbido nasceu, você não tinha percepção de dificuldade ou diferença para ouvir ou para entender. Seu segundo zumbido nasceu, você não tinha. Covid chegou, você ganhou essa diferença, certo? É assim? Mais ou menos. O Mais ou menos concomitante ao tempo da Covid. porque tem 1 ano, né? Foi nisso que eu É. pensei, né? Ok. Me fala se você costuma ter a sensação de tampa e destampa do ouvido, uma pressão. Raramente. Tá? Quando tem algum lado preferencial? Não, aí eu percebo dos dois. Tá, perfeito. E quando tampa, é uma questão de segundos, minutos, horas ou dias? Minutos. Perfeito. Rapidinho. Tá. E quando ela vem, quando tampa o seu ouvido, o seu zumbido piora nessa hora? Piora. E quanto tempo? Ah, bom, minutos você falou, né? Então, minutos. Uhum. Com piora do zumbido. Perfeito. Deixa eu voltar só lá um pouquinho para a questão da perda de audição, desde que você. A diferença da audição, tá? Eu vou falar perda porque é o nosso nome comum aqui. Uhum. Desde que você percebeu há 1 ano, ela está estável, ela está piorando ou ela está oscilante? Estável. Perfeito. Dos males o menor, né? Sempre que a gente tem uma perda, né? A ideia de fato é que se tiver que ela fique quietinha no canto dela. Beleza. Tontura, tirando aquela do começo que você já antecipou, você costuma ter tontura? Não. Ok. E me conta dessa hiperacusia. Estou anotando aqui, tá? Me conta dessa hiperacusia. Uhum. Isso é bem. Eu percebo cada vez mais. Ambiente muito Quanto tempo barulhento. na linha do tempo? Há quanto Quanto tempo? tempo? Eu acho que eu percebo há 1 ano, mas eu penso que eu já tinha antes. Eu só não dava tanta importância. Perfeito, perfeito. E você percebeu ou alguém comentou alguma coisa? Algum Não, profissional de eu percebi. Eu percebi. Quais são os sons que hoje em dia te incomodam, Valquíria? Qualquer som com muito volume. Dá exemplos concretos. Música, Uhum, por exemplo, ir a um show onde tem som muito forte. uhum. Na igreja, quando o som é muito forte, eu procuro me afastar de qualquer caixa de som, né? Eu diria assim, quando eu percebo que é muito forte, porque parece que para as outras pessoas não está incomodando, mas eu quero fugir, quero sair correndo.
Então, por exemplo, show, eu consigo ir num teatro, mas eu não consigo ir mais num concerto ao ar livre, onde a sonorização é muito forte. Perfeito, perfeito. De 0 a 10, quanto te incomoda essa sensibilidade a sons? 7, por aí. Tá. De 0 a 10, quanto te incomoda aquela diferença de audição e quanto te incomoda a sensação de ouvido tampado, de tampa e destampa? Então, a gente está com 10 de zumbido, 7 de hiperacusia, o que mais? De ouvido tampado, não me incomoda, porque vem e passa logo, é só eu fazer algum exercício de mastigação, que eu domino bem isso, né? E de 0 a 10 é E quanto para isso? É 0, é 1, é 2? Põe um número nisso. 1, E essa sensação de diferença de audição que você percebeu à esquerda de um ano para cá, de 0 a 10? 5. Perfeito. Então vamos lá. 10 para o zumbido, 7 para a hiperacusia, 5 para a diferença da audição e 1 para Ouvido hiperacusia. Mentira, 7 para tampado. hiperacusia, 1 para o ouvido tampado. Certo? E a tontura que já Sim. não existe mais. Perfeito. Então, ó, eu que tenho a mente objetiva, adoro resumir as coisas das pessoas em números, tá? Então, os números falam por si. A hora que você fala, meu zumbido é 10, não precisa de mais nada. Já entendi tudo, tá? Então, só para as pessoas entenderem e colocarem também notas de 0 a 10. 0 significa eu tenho, mas não me incomodo. Não é eu não tenho problema, é eu não tenho incômodo, tá? E 10 é insuportável, tá? Então, quando vocês têm essa clareza, vocês vão levar para o médico de vocês, para o fono, para o psicólogo, para o nutricionista, um parâmetro de referência, tá? Então vai ficando mais claro. Beleza. Agora, eu acho que tem muitas coisas para perguntar, mas se a gente puder focar em 2 parâmetros, acho que eles são os principais por serem os mais comuns. Então a gente já viu toda a questão da via auditiva, né? Otorrino sem isso, né? Não tem. Se não entender isso aqui, não tem. Agora, a parte muscular e a parte metabólica são absolutamente fundamentais, tá? E quando dá tempo, a parte emocional para mim também é muito importante. Então vamos para a parte somatosensorial, a parte muscular, tá? Você costuma perceber dores no pescoço, aqui nessa região aqui, na cabeça, na face, na articulação da mastigação ou no ouvido? Ou você não costuma ter dores nessas regiões? Eu, às vezes, tenho dor cervical. Não é muito frequente, mas às vezes. Quando você tem a dor, ela fica aqui ou ela espalha aqui para os ombros? Mas espalha um pouco para o ombro direito, geralmente. Para o direito. Tá. Quando você tem essa dor espalhada para o lado direito, algum dos seus zumbidos piora ou o ouvido tampa? Acontece alguma coisa no ouvido na vigência da dor ou não? Acho que os 2 zumbidos pioram. Olha que interessante isso, tá? Então, o que você está me dizendo? Ouvido é ouvido, pescoço é pescoço, mas quando o pescoço dói, que é esporádico, essa dor consegue cutucar os 2 umbidos. Certo? Certo. Ou seja, tem algum vínculo aí, tá? Mesmo que o seu caso, a sua origem de zumbido não seja muscular, tá? Caso você esteja certa que foi por causa dos medicamentos, né? Mesmo que a origem não seja muscular, você de fato pode ter um agravante muscular. Tá fazendo sentido ou não? Faz sentido. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um zumbido retinho de volume e a gente fica tendo coisas que pioram ele, que dão crises de zumbido, e um desses fatores
é o muscular. Se a gente conseguir já tirar uma crise, concorda que é melhor? É melhor. Um zumbido mais estável, o cérebro, né, Uhum. por habilidade, tem mais facilidade de tirar ele da frente, de botar ele de escanteio, do que um negócio que fica oscilando o tempo inteiro. Né? Basta a gente lembrar de um ar-condicionado. Tá? Se ele é quietinho, a gente ouve aquele som. Se ele é quietinho, quer dizer, se ele é estável, a gente ouve aquele som e abstrai dele, porque o cérebro sabe fazer isso com o pé nas costas. Abstrai de tudo que é estável. Assim como ele abstrai do tato da nossa roupa encostando o tempo inteiro, assim como ele abstrai do cheiro de um perfume, mesmo que seja maravilhoso, porque não precisa ficar prestando atenção em coisas que são estáveis. É como se fosse uma perda de tempo, uma perda de energia, né? Já que o cérebro tem que estar alerta para tudo que é novo e instável. Tá? Então, os zumbidos que ficam com altos e baixos são extremamente mais incômodos do que os zumbidos estáveis. Não que os estáveis não sejam incômodos, tá? Então, é uma adição. Beleza, então a gente está vendo aqui que uma dor cervical mais de um lado consegue piorar os dois zumbidos, tá? Você costuma mastigar mais de um lado do que do outro? Acho que não. Você costuma apertar dentes fora da hora da mastigação? Sim. Ok. Sabe se de noite você aperta ou range os dentes? Alguém já falou? Provavelmente sim. Eu uso placa de noite e de dia também. Perfeito. Faz tempo que você usa a placa? Noturna faz bastante tempo, acho que uns 5 anos também. E diurna faz uns 2 anos. A sua placa veio antes do zumbido, do primeiro zumbido, ou veio por causa do primeiro zumbido? Não veio por causa, mas veio no mesmo tempo, mais ou menos. Ok. Você tem dificuldade para abrir a boca? Não, mas eu tenho a boca bem pequena. Tá. Você sabe se tem algum problema na oclusão dos seus dentes? Algum dentista já comentou isso? Não tem. Ok. Ok. Então, pelo que você está me falando, é mais essa questão da dor. Dor de cabeça você costuma ter? Ou dor no ouvido, na TM? Não. Dor de cabeça bem raro, bem eventual também. Perfeito. Agora, e quando você tem eventualmente, deixa eu perguntar, né? Quando você tem eventualmente a dor de cabeça, muda alguma coisa nos ouvidos ou não? Dor de cabeça não muda. Não muda. Ok. Tem algum lado preferencial para essa dor de cabeça aparecer? Mais aqui, cabeça inteira? Mais frontal. Ok. Beleza. Vamos passar um pouquinho para a parte alimentar para dar tempo. Você acha que você come bem ou não? Eu como bem. Uhum. Eu como bem saudável, eu acho. Ótimo. Quantas vezes por dia você come? 5 vezes, normalmente. Fracionado. Ok. Você acha que seu intestino é bom ou ele te dá trabalho? Funciona bem. Ok. Mas o meu intestino é sensível também. Ok. Então, eu sou intolerante à lactose. Uhum. Mas eu meio que abandonei a lactose e o meu intestino está estável. E agora já não é mais tão sensível quando eventualmente eu como alguma coisa com lactose. Perfeito. Então você tem intolerância à lactose, mas se comporta bem. É isso? Me comporto bem, sim. Perfeito. Hoje é domingo, né? Na quarta-feira a gente estava dando uma aula de mentoria e eu estava discutindo um caso de uma moça que procurou a gente em 2015 e ela me autorizou a citar o caso dela com essa frase: doutora, pode contar tudo, como eu desrespeitava o meu corpo, né? Porque é intolerante à lactose, adorava laticínios, né? Então, o que que acontece? Aquele
intestino intolerante à lactose, se você fica mandando o agressor lá para dentro e achando que só uma lactase vai resolver, né? Você nunca melhora. Além disso, ela era pré-diabética, tinha mãe, pais, 4 avós diabéticos e adorava doces, né? Então, quando a gente não Uhum. olha para o corpo que tem, para as vulnerabilidades que a gente tem, a gente fica brigando com o corpo, querendo que ele seja assim, assim, assado. E a gente sempre Uhum. perde essa briga, né? Então, É. de uns anos para cá, eu tenho tentado estar mais nessa vibe de entender o que o corpo quer e precisa, e não de Uhum. forçá-lo a se comportar do jeito que eu gostaria que ele se fosse, né? Que ele se comportasse. Então, quanto mais amizade, quanto mais respeito a gente tem pelo corpo que tem com as vulnerabilidades que a gente nasceu, com as quais a gente nasceu, ou as que a gente foi adquirindo ao longo da vida, melhor. Amizade com o corpo, né? E disso deriva muito da minha filosofia de tratamento, tá? Porque se a gente tem um zumbido com uma origem metabólica, que pode não ser o seu caso, muita gente procura qual é o remédio que eu posso tomar para eu continuar sustentando os agressores do meu corpo, porque eu gosto deles. Seja a cerveja, seja o vinho, seja, né, o doce, o carboidrato, o leite, o sorvete, enfim, né? E daí simplesmente é uma estratégia que cada vez mais eu vejo como furadíssima, furadíssima, né? Porque é como Uhum. se a gente estivesse botando um tapa, calando a boca do nosso corpo com as manifestações que ele dá através dos sintomas e obrigando ele a fazer o que a gente quer. É ridículo. Isso não é uma relação de respeito, né? Enfim, Uhum. mas vamos continuar aqui. Você faz gases com frequência na barriga, no intestino? Se eu não comer coisas com leite, não. Isso, você sem os laticínios. Sem os laticínios, é raro. Perfeito. Você se hidrata bem, Valquíria? Nisso eu não sou tão bem comportada assim. Eu acho que eu consigo, com muita insistência, tomar 1,5 litro de água por dia. Água, né? Mas Isso, eu tomo chimarrão, tomo chá, tomo café, perfeito. tomo líquido, mas água pura eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, principalmente no inverno. Perfeito. E me conta se você costuma usar o seu celular direto na orelha para conversar, né? Ou mais do que 1 hora por dia. Como eu sou uma aluna bem aplicada dos domingos da doutora Tani, eu Que bom. comecei a usar o fone para atender ligação. Mas eu não faço muito ligação, é mais mensagem, enfim, né? Então eu não uso o celular na orelha. Perfeito, excelente. Então, a ideia é que as ondas eletromagnéticas estão por aí o tempo inteiro. Mas o Uhum. celular é o instrumento que, vou botar aqui porque o meu está ocupado com você aqui. É o instrumento que canaliza a radiação da antena aqui, direto no nosso ouvido, né? E existem várias pesquisas mostrando que essa radiofrequência consegue adentrar, seja pelo ouvido, seja pelo crânio. Quando a gente é Uhum. adulto, a espessura do crânio é maior, então essa radiação adentra menos. Mas na criança que tem uma espessurica de crânio, ela chega, eu ponho o celular aqui, essa radiação foi captada em até 3/4 de distância, tá? Racha a cabeça em 4 partes, né? Entre as duas vezes, Uhum. 4 partes, a radiação alcança 3 partes, tá? Então, é importante que a gente mude de hábitos e, de fato, acho que de tanto que a gente já falou mesmo, né? Para as Uhum. pessoas que são indicadas, cada vez mais eu vejo menos pessoas respondendo que usa o celular mais do que 1 hora por dia, né, encostado na orelha. Excelente, Valquíria, fico feliz. Família de sangue. Alguém tem ou tinha zumbido ou não? Nunca ouvi relato. Alguém com
perda de audição ou não? O meu pai tá com um pouquinho de perda de audição, Alguém com diabetes ou não? pai e mãe, Uhum. e avós. E, Perfeito. na verdade, eu tô com uma hemoglobina glicada meio no limite. Só me falta você ser que nem a paciente que eu falei da quarta-feira. Você costuma comer carboidratos ou não? Eu como carboidrato, sim, Uhum, mas eu tento manter um equilíbrio. Então, eu uhum, como arroz, mas eu não como massa. Pão, eu tento comer pão integral, ou eu como menos pão. Já fiz dieta low carb, mas eu não consegui manter. uhum. Então, agora eu É preciso como, às manter. vezes, pão. Uhum, Uhum. Mas eu não faço adição de açúcar. uhum. Tá. Você percebe, então vamos lá. Você tem um intestino que você está me descrevendo como sendo bom, né? Sem Uhum. muitos gases, né? Sem liberação da lactose, porque você é intolerante. É, a minha pergunta é: você repara se alguma coisa aqui no ouvido piora depois de alguma refeição? Nunca associei diretamente. Perfeito. Então, na verdade, o que a gente tem de concreto para você com isso que é permitido aqui, que dá para a gente fazer, que é pergunta, né, sem ver exame, sem ver audiometria nem nada, que a gente tem um zumbido, até agora, um zumbido na vigência de um remédio, segundo zumbido na vigência de outro remédio, ambos com piora pós-Covid. Junto disso, uma sensação de tampa e destampa pequena, rara. A gente tem uma hiperacusia importante, né? E a gente tem uma sensação de diferença da audição da Covid para cá. Tá? A gente tem um componente somatosensorial porque uma dor esporádica consegue mudar, atacar é feio, mas consegue mudar o zumbido dos dois lados. Então, esse é um fator que eu com certeza levaria em consideração. Da parte alimentar, embora não seja perfeita, tá? Você não vê muito vínculo entre isso. Mas o que, que eu tenho que, entre isso que eu falo, ó, eu comi não sei o que e piorou o meu ouvido, tá? O que, que eu tenho que te falar, já que você está arrastando alguma coisa da Covid para cá, tá? O processo inflamatório dentro dos vasos sanguíneos que eu estava comentando ali, ele existe por causa da proteína spike e de um mau relacionamento do sistema imune da pessoa com aquela proteína, tá? E não é para todo mundo, mas quando, é o que eu falo, quando o corpo não dá liga ali, pronto, fica uma guerrinha mais frequente. E aí o que acontece é que vários alimentos gostosos também têm o potencial de inflamar vasos sanguíneos. Então você pega um problema que é feito rapidamente pela Covid e você junta com o mesmíssimo problema que é feito lentamente, gradativamente por alimentos inflamatórios. Basicamente o trio parada dura: açúcar, farinha de trigo, né, em geral o glúten, né, a farinha de trigo é o Uhum. principal representante, e os laticínios. Tá? Então, o consumo dessas três coisas que são gostosas na boca podem, de fato, gradativamente provocar mesmíssimo processo inflamatório, seja no intestino, seja nos vasos sanguíneos, tá? Então, acaba sendo parte do tratamento do pós-Covid, né, das pessoas que estão arrastando até hoje qualquer coisa, depois que a Covid foi embora, fazer uma reeducação alimentar, tá? Para diminuir a chance de sustentar um processo inflamatório nos vasos sanguíneos, lembrando que o ouvido só tem um vasinho, só tem um. Então é desse um que a gente precisa cuidar bem, tá? Então, em paralelo com que remédio vai tomar, que profissional vai procurar, essa consciência de, olha, eu de fato preciso dar para o meu corpo não só aquilo que eu gosto na boca, que eu tenho prazer no paladar, mas aquilo que não vai piorar a minha condição circulatória. Faz sentido para você?
Faz sentido. Na verdade, eu como bem saudável. Assim, eu sou bem regrada. Eu só nunca fiz uma dieta sem glúten, porque na minha realidade isso é um pouco difícil, assim. Digamos que dificulta um pouco o convívio, eu diria, né? Mas eu como bastante saudável. E eu passei, acho que uns 2 anos sem comer pão. E aí, como eu agora, ultimamente, tô entrando na menopausa e eu comecei a engordar sem comer pão, eu fiquei um pouco rebelde e eu acabei voltando a comer pão, porque eu pensei, poxa vida, eu como tão regrada e tô engordando, então eu vou me permitir um pão. Não acho que seja o melhor caminho, mas acabou acontecendo isso. E eu não, quando eu não comia nada de pão, eu não sentia falta. O comer de vez em quando dá mais vontade de comer sempre, né? Perfeita, você foi. Há quanto tempo você está nesse climatério aí que você está falando, nessa alteração hormonal? Recente, acho que de novembro para cá. Ok. Você está com 42 anos, certo? 6. 46, desculpa. É. Uma das coisas que estão acontecendo pós-Covid é a antecipação de menopausa. É uma bagunça hormonal e antecipação de menopausa, tá? É, pelo processo inflamatório, tá? Então, eu achei lindo você falar isso. Poxa, mas eu como tão bonitinho e daí eu engordo mesmo assim? Então eu vou me permitir um pão que eu já tinha tirado. Tão bonitinho, você se premiando. Só que não. Eu Vai sei que tomar não uma tá certo. investida. Vai tomar uma investida. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra gente se premiar com agressor. Não dá. Tá? E daí, ó, de qualquer jeito, veja, pão, massa, o doce, tudo isso tem o trio, tem açúcar, mesmo pão é salgado, mas tem açúcar, tem farinha de trigo e tem leite numa tacada só, né? Enfim, veja, tudo que for sintoma pós-Covid pode ser coincidência ou não. Só tem essas duas possibilidades. Coincidência, esse caminho, coincidência, não coincidência, tá? Então veja, se não for coincidência, é por causa do bendito processo inflamatório sustentado nos vasos sanguíneos, porque vaso sanguíneo tem tudo quanto é órgão do corpo, tá? E ó, só pra gente, eu vou resumir isso daqui, né? Bem resumido. Então, a proteína spike, quando ela é, tá aqui, quando ela é comida, vamos dizer assim, por uma célula do sangue que chama monócito, o que é o normal? Esse monócito morre em até 5 dias e ele mostra para o sistema imune, ó, morri e peguei esse invasor aqui. O sistema imune vai lá, cata esse lixo, fim da história, tá? Então, o que já se comprovou em pesquisas? Com a bendita da proteína spike, espertíssima, diferentíssima, ela tá aqui. O monócito vai lá, come ela, fagocita ela, e ele não consegue morrer. Então, tem evidências, porque a proteína spike esperta sustenta ele aqui para caminhar junto no vaso sanguíneo. Então, tem Nossa. evidências de que esse monócito deveria morrer em 5 dias e apresentar o lixo para ser varrido, tá lá 15 meses depois da Covid, inteiro, carregando a proteína S pelo corpo e sustentando esse processo inflamatório, tá? Deu para entender? Deu. Então, se um negócio de 5 dias está 15 meses, pelo menos 15 meses é o que se comprovou, pode ser que dure mais tempo, tá? Então, a questão é, a gente precisa
tomar cuidado com os nossos vasos sanguíneos, tá? Então, muita gente ficando hipertensa, né? Tendo infarto, tendo AVC, justamente por alterações nos vasos sanguíneos, tá? Ouvido não mata ninguém, mas como eu falo, ele é o primeiro a dar sinal de fumaça. E sinal de fumaça, para mim, é igual a fogo. Não preciso ficar esperando nada a mais. Já sei que tem fogo, tá? Então, com todo o carinho do mundo, né, justamente por você ter contribuído muito aqui com o entendimento, né, para todo mundo do seu caso, das conexões múltiplas que a gente tem que fazer de zumbido com tudo do ouvido, com a ATM, com o pescoço, com a cabeça, com os hormônios, com o digestivo, com a musculatura. A gente tem que fazer conexão de tudo, tá? Para entender o que é o zumbido de cada pessoa. Então, você foi riquíssima em detalhes. Aliás, eu espero que as pessoas tenham aproveitado, né? Porque a ideia é não se premie com o agressor. Não vale a pena. Tá? E aí, agora, de mulher para mulher, né? Eu vou te falar. Eu entrei na menopausa há 3 anos, tá? Chegou a pandemia, chegou a minha menopausa, tá? E eu que sempre tive tendência de engordar, sempre, né? Mas sempre fiquei assim, ó, de 3 quilos para lá, uma margem de 3 quilos. Assim, nunca me permiti, tirando as gestações, nunca me permiti desembestar. Eu acho que a coisa que... E sempre fiz ginástica, sempre, tá? Eu acho que o que mais contribuiu para eu conseguir manter o peso com mais facilidade numa fase muito mais desafiadora foi tirar o glúten, tá? Então, veja, essa vai para você com todo carinho, porque pãozinho só se for sem glúten, tá? Então, não pense que você merece o agressor, não. Só que, ó, precisa de uma mudança de chave, tá? Mas, de qualquer jeito, como o nosso horário aqui já acabou, deixa eu vou pedir só para você fazer um resumo do que você sabe, de tudo que você fez, que não precisa falar tudo que você fez, o que você sabe que tinha alteração. Você falou da hemoglobina glicada, né? Eu sei da hemoglobina glicada. O restante dos meus exames estavam bem. E os hormônios estavam alterados na última vez que eu fiz exame, que estava, digamos assim, mostrando a falência dos ovários, né? Você lembra Isso é recente. Você lembra quanto estava essa hemoglobina glicada? 5,5. Tá, ok. Já esteve em 5,8 e eu consegui diminuir com a dieta. Perfeito. Quando você diminuiu com a dieta, você não melhorou o seu zumbido? Não, porque na verdade essa diminuição foi antes de eu ter o zumbido no ouvido esquerdo. Foi Entendi. anterior. Entendi. Tipo, Então, eu tô conseguindo manter esse 5,5 já faz uns 2 anos, pelo menos. Eu faço o exame da hemoglobina glicada de 6 em 6 meses. Então, eu tenho mantido esse 5,5. Eu pretendo consultar com uma endócrino nos próximos dias para ver se eu posso continuar assim. Eu sempre acho que está muito no limite e, ao mesmo tempo, eu tenho medo de tomar medicamento. eu também. E daí você vai lá no endócrino, você ouve 1, 2, 10 endócrinos. Mas a melhor amizade que você pode fazer é com o nutricionista. Para os ajustes do que você precisa, seja para o pós-Covid, para o zumbido em si, para o pós-Covid, para manter esses vasos sanguíneos bem, é com o nutricionista, tá? Que é quem vai te ensinar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu misturo na mesma refeição. De tudo que eu posso, o que eu misturo e o que tem que ser um aqui e o outro lá longe, porque não dá para misturar, tá? Então, isso super vale a pena. E a sua audiometria que você estava comentando de alta frequência, eu pedi para depois. Audiometria de alta frequência,
mostrou uma perda numa frequência bem alta, acho que é 20 mil. E tem um outro lado que é um pouquinho mais baixo, acho que é 16 mil. Tem essas duas perdas, assim. Perfeito. Eu esperaria um pouco mais de perda, tá? Pensando no mecanismo de poderia ser perda só lá na alta frequência, poderia. Pensando no mecanismo de ototoxicidade, quer dizer, como os remédios agridem o nosso ouvido. Mas lógico, a gente está considerando aqui, como eu não tenho as coisas na mão para ver, né? A gente está considerando que a sua hipótese está correta. Um zumbido durante um remédio, o segundo zumbido durante outro remédio. É assim que a gente está considerando, tá bom? Então veja, valeria muito a pena tanto tratar o pós-Covid, tá? Porque você tem sintoma de qualquer jeito, e como você mudou de 3 para 10, é muita mudança. Se tratar esse pós-Covid e conseguir fazer voltar para 3, não seria uma ajuda razoável? Muito. Se voltar para 3, eu já estou muito feliz. Muito mesmo. Então, e fora o componente somatosensorial, que valeria muito a pena você olhar também o seu, né, com algum fisioterapeuta aí, tá? Mas assim, eu não tem como a gente dar detalhes aqui do pós-Covid, ainda mais no fim de live. Mas só para vocês saberem, né? Eu tô super orientando todo mundo a seguir o professor que está dando esse curso, que é o Dr. Guilherme Peck, tá? Acho que ver o site dele, ver o tanto que ele se envolve com essa divulgação do Covid, do pós-Covid, embora seja para médicos, né, para profissionais de saúde, o curso que eu estou fazendo, mas ele está anunciando ali que em breve, desses dias aí, ele vai fazer um evento para público, tá? Para público. Então, vai lá, segue, tá? Acho que vale a pena participar desse evento para público. Tá? Então, coisas importantes, as medicações, né, o que pode dar efeito colateral, eu não vou falar aqui, mas coisas importantes para o pós-Covid: ômega 3, vitamina C, vitamina D, resveratrol, curcumina, tá? Então, são todas as coisas naturais que podem ser compradas, né? Enfim, sempre com orientação, que é o ideal, mas que não precisa da prescrição. A orientação profissional é para ver dose de cada coisa, tá? Tirando o ômega, eu gosto de dar suplemento de vitamina com dosagem de sangue antes e depois. Suplemento 2 meses e gosto de ver no sangue depois. Porque o simples fato de tomar não significa que está suficiente. Afinal de contas, todos os intestinos estão sofrendo pós-Covid e a absorção está diferente, tá? Então, abrir a boca e engolir não é sinônimo de ter bom resultado de absorção, tá? E por que eu estou falando que todos os intestinos estão piorando? Porque outra evidência que apareceu é que a Covid, além de infectar as células humanas, também infecta as bactérias do nosso intestino. Tá? E se a gente, para ter um bom intestino, precisa ter uma proporção entre bactérias do bem e bactérias do mal, a hora que mata bactérias do bem, essas do mal proliferam, tá? E estão dando uma gama de sintomas aí de estufamento, de gases, dores, cólicas, diarreia, prisão de ventre, como os pacientes falam, meu intestino era bom, aí de um tempo para cá ele foi piorando, tá? Então, põe na linha do tempo que é possível que tenha alguma coisa a ver ou com Covid ou com vacinas, porque a proteína spike ou vem pelo bicho em si ou vem pela picada, tá? Deu para entender isso, querida? Deu. Então, agora que a gente já passou muito do tempo aqui, né? Eu quero só que a turma que está aqui mande coisas gostosas aqui, coisas positivas para a Valquíria, porque o que essa mulher ajudou a gente aí a organizar o raciocínio não está escrito. Então, eu particularmente, enquanto as pessoas vão escrevendo, porque tem
latência, né, até elas nos ouvirem. A gente aqui em tempo real, mas da gente para elas vão uns 30 segundos de latência, né? Então, enquanto eles vão escrevendo, eu quero muito te agradecer, porque primeiro eu vi você esclarecida, você objetiva, você já estudou, né, uma parte aqui com a gente, achei que você foi perfeita. Mas você sabe que live é live, né? O tempo, por mais que eu tenha dado dessa vez uma colher de chá aqui, a gente tem limitação no que pode fazer. Mas eu espero que a gente possa ter conseguido organizar esse quebra-cabeça aí para você, para ter mais clareza e poder buscar ajuda, né? Porque nota 10 ninguém merece. Fez sentido para você? Fez sentido. Eu agradeço muito pelo seu acolhimento. Eu sigo o seu trabalho e admiro muito, né, na verdade, disseminar conhecimento. Então, eu acho isso uma bênção. Admiro muito esse trabalho voluntário de domingo, né? Eu acho fantástico, é realmente de quem se importa, né? Então, fico muito feliz por ter participado, por ter também contribuído, e eu levei grandes aprendizados aqui que vão com certeza me ajudar. E um entendimento, porque eu sempre achei que a minha menopausa estava vindo cedo demais, mas nunca tinha ouvido essa sensação, essa associação com a Covid. Então, tem. Essa danadinha é tudo. É fadiga, né? É o brain fog, os lapsos de memória, é uma respiração mais curta, dores musculares, dores articulares, zumbido, né? Insônia, queda de cabelo. Eu fiquei super com uma queda de cabelo. Tem 6 meses da minha Covid. Eu nunca tive muito cabelo, mas queda de cabelo que eu estou tratando. As alterações hormonais, umas alterações de pele, assim, umas coisas esdrúxulas, né? Enfim, vaso sanguíneo tem toda parte do corpo. Inflamou mais aqui, é mais aqui que vai ter sintoma. Inflamou mais aqui, é mais aqui que vai ter sintoma. É tudo lógico e coerente, só que a gente precisa entender para fazer sentido. Tá bom, querida? Então, fico muito contente que você tenha aproveitado. Agradeço um monte os Eu elogios, que né? Fico contente agradeço. pelo reconhecimento. Mas vamos ver aqui o que você vai levar do grupo, tá bom? Pega aqui. Ó, Deus abençoe, volte. Live maravilhosa, corações, palmas, fabuloso esse momento. Alguém está avisando que o curso do Dr. Guilipec para o público é amanhã, tá? Então, a Violeta está avisando aqui, ótimo. Live maravilhosa, gratidão, Valquíria e doutora, valeu. Sempre muito produtiva essas lives, que bom, é por isso que a gente continua, né? Obrigada, Valquíria, você enriqueceu a live, aprendi muito, obrigada, você foi nota 10, parabéns, Deus nos ajude a todos, valeu, fantástica live, graças às duas, muita persistência e saúde para a Valquíria. Silvia Bona, querida, tudo bem? Obrigada. Maravilhosa live, obrigada, Estrela, e você, doutora, pelas maravilhosas explicações, obrigada, adorei, enfim, corações, muito elogio aqui para você. Tá bom? Então sai Muito também obrigada. carregando essa coisa, porque quem dá, recebe. E esse é o equilíbrio da situação. Tá bom, querida? Eu vou postar aqui, né, em breve, tá? Quem quiser, quem puder, manda aí para as pessoas, porque eu acho que vale a pena. Tá bom, gente? Um abraço aí, Valeu. um beijo, um abraço. ótimo resto de domingo para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.